Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Universo da História. O canal retornou aí da sua pausa de férias, retornou aí com produção a mil. Vocês podem esperar toda segunda-feira às 3 horas da tarde lá na nossa página do Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, vídeos como nós tradicionalmente produzimos todas as segundas-feiras para vocês. Assuntos relacionados à história, músicas, quadrinhos, filmes, séries, jogos, indicação de livros, fontes históricas propriamente ditas, o nosso quadro Histórias que você não viu na escola, como vocês gostam tanto e acessam pra caramba. Então, não deixem de estar com a gente, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão, né? Porque isso é muito importante para a gente dar continuidade para o nosso trabalho. Pessoal, hoje eu estou aqui, eu, Lucas Baura, e vou fazer a apresentação de um conceito e de um autor e desse livro para vocês, do Edward Said, Orientalismo, ou O Oriente como Invenção do Ocidente, um título que é bastante sugestivo, que acho que poucos autores têm essa habilidade, né, de colocar um título na obra em que você olha e, com uma breve reflexão, consegue entender um pouco sobre o que você vai encontrar na leitura. E esse é o livro O Orientalismo, ou O Oriente como Invenção do Ocidente, que, de certa forma, dá para nós uma visão de como a perspectiva que nós temos sobre o Oriente é, na verdade, cheia de preconceitos e de pontos de visão que partem da perspectiva da ótica ocidental e não de enxergar o Oriente da maneira ampla e lúcida que nós deveríamos buscar entender. E bom, como eu disse, nós estávamos de férias, não é? E lá em dezembro eu estava selecionando algumas leituras para pôr em dia, né? Visto que durante o ano, na correria, não dá tempo de assistir, de ler tudo que a gente tem vontade. E esse foi um dos livros que eu tive vontade de ler. Esse livro foi apresentado para mim lá no meu segundo período do curso de História, aqui da Universidade Tuiuti do Paraná, pela professora Vera Irene, querida professora Vera Irene aqui do curso de História, que apresentou esse livro para nós na matéria de tópicos de cultura oriental. E na época não deu tempo de eu ler, e aí agora em dezembro eu resolvi fazer a leitura dele. Só que o que eu não imaginava em dezembro é o quanto esse livro viria a se tornar uma leitura pertinente para o início de 2020, com todas as situações que nós estamos vendo acontecer aí na televisão, na internet. E, bom, é nesse momento que eu pensei que essa leitura faria muito sentido de ser indicada aqui no canal e brevemente apresentada para vocês. Logo no começo do ano, no dia 13 de janeiro, a gente viu a tensão de uma escalada entre um conflito militar entre os Estados Unidos e o Irã. E ali, bom, eu posso falar por experiência própria, eu assisti num programa de televisão de um canal grande de comunicação se referindo aos iranianos como sendo árabes. Mesmo os iranianos não estando situados na Península Arábica, não falando o idioma árabe, e a única coisa em comum é a religião islâmica, né? Esse, de certa forma, demonstra como o olhar que a gente faz para o Oriente é um olhar generalizante, como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. E agora, né, fevereiro, março, a gente está assistindo uma situação muito complicada, que é a expansão do coronavírus, que surgiu lá no Extremo Oriente, na China, e de certa forma, também é uma demonstração de como a visão que a gente tem do Oriente é uma visão reducionista. Por exemplo, logo nos primeiros meses, nas primeiras semanas da questão da expansão do vírus, mesmo sem ter certeza de nada, sem ter ciência das coisas, a primeira coisa que a gente faz é buscar uma atribuição para a expansão de um vírus relacionando com a alimentação oriental. Como se a alimentação ocidental, os embutidos, os enlatados, os processados que nós comemos não tivessem nossas próprias estranhezas. Então a gente olha para o Oriente e busca atribuições rasas, que não dão conta de dar uma perspectiva ampla e lúcida sobre o que está acontecendo. E foi observando essas situações, que o orientalismo vem a ser uma leitura muito pertinente, na qual o Said vai demonstrar de uma maneira muito legal, uma leitura muito lúcida sobre como a questão do Oriente passa por uma visão ocidentalizada que não dá conta de entender o Oriente propriamente como ele de fato é. E, bom, o Said vai dar uma historicizada, colocando o Oriente, demonstrando como essa região
desde muito tempo atrás, ela foi praticamente colônias, veio se tornar colônias dos grandes impérios que surgiram, e isso gradativamente vai construindo a visão que, posteriormente, lá nas cruzadas, vai fazer do Oriente estabelecer a relação entre nós e os outros, né? Se a gente for pensar, o Oriente Médio, vários impérios estabeleceram colônias nessa região, como o Império Macedônico, o Império Babilônico, o Império Romano, a expansão seljúcida, o Império Otomano, depois, agora, já no século XVIII, o Império Inglês, a França, ou seja, é uma região que passou por diversos formatos de exploração. Isso, de certa forma, ajuda a gente a entender um pouco sobre como na Europa se estabelece uma relação, um olhar, uma perspectiva de nós, civilizados, e os outros, bárbaros, incultos, e que, né, é nessa relação que acaba se reverberando pelos tempos, fazendo com que nós cultivemos uma perspectiva de visão sobre o Oriente, né? Uma visão preconceituosa, reducionista e que não dá conta de entender as diversas identidades do Oriente Médio. Essa região aí que tem mais de 17 países, mais de 22 idiomas falados, né? Então, de certa forma, a visão que o Said vai demonstrar nessa obra de diversas maneiras, citando vários fatores, como a visão que nós temos do Oriente é uma perspectiva ocidental. E tem uma passagenzinha logo na introdução que eu acho muito válida fazer a leitura dela para que vocês entendam um pouco mais sobre isso que eu estou falando. E aqui ele diz: as sociedades contemporâneas de árabes e muçulmanos sofreram um ataque tão maciço, tão calculadamente agressivo em razão de seu atraso, de sua falta de democracia e de sua supressão dos direitos das mulheres, que simplesmente esquecemos que noções como modernidade, iluminismo e democracia não são, de modo algum, conceitos simples e consensuais que se encontram ou não como ovos de Páscoa na sala de casa. Eu vou ler mais uma vez. As sociedades contemporâneas de árabes e muçulmanos sofreram um ataque tão maciço, tão calculadamente agressivo em razão de seu atraso, de sua falta de democracia e de sua supressão dos direitos das mulheres, que simplesmente esquecemos que noções como modernidade, iluminismo e democracia não são, de modo algum, conceitos simples e consensuais que se encontram ou não como ovos de Páscoa na sala de casa. Ou seja, gente, o que o Said está chamando a atenção aqui nessa passagem é que nós praticamente ignoramos todos os processos históricos que resultaram na nossa experiência contemporânea aqui no Ocidente para colocar sob esse molde de perspectiva e olhar para o Oriente e fazer cobranças para a região do Oriente Médio como se eles tivessem passado pelos mesmos processos históricos que o Ocidente passou. Nós, no Ocidente, passamos por um processo no iluminismo, em que nós saímos de uma perspectiva teocêntrica para se tornar um ser humano cada vez mais antropocêntrico. Os países onde a gente observa a predominância da religião muçulmana ainda vivem sob uma perspectiva teocêntrica. Eles não passaram pelo processo de iluminismo e nós não podemos nos esquecer que democracia é um conceito que nasce no Ocidente e que é praticado hoje, na grande maioria, pelos países ocidentais, mas também pelos países orientais. Mas são conceitos ocidentais. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não caia nessa prática que o Said chama de orientalismo, a qual ele atenta para que, até mesmo nas produções acadêmicas, nos estudos, muitos autores acabam repetindo o orientalismo, quando tecem juízos sobre o Oriente que, como eu disse, são minimamente anacrônicos, não levam em conta situações que nós precisamos prestar atenção, ter como premissas para, então, olhar para o Oriente e ter uma visão um pouco mais ampla sobre essa região. E é tão engraçado esse preconceito que a gente carrega, que muitas vezes parece que a gente até esquece que boa parte dos elementos da cultura ocidental são de influências da cultura oriental. A começar pelas religiões abraâmicas, por exemplo. Abraão, Jesus Cristo, Maomé, são fundadores, né, digamos assim, que nasceram no Oriente Médio, ou, né, que eu saiba, eles não nasceram em Paris. Então, sem falar em outros elementos da cultura, como os algarismos, parte do nosso alfabeto, as grandes navegações que chegaram até aqui as costas da América,
A boa parte das tecnologias, como o astrolábio, a bússola, tem influência e invenção na cultura muçulmana, na cultura árabe. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não caia nas mesmas peças, nos mesmos preconceitos e não sejamos agentes reprodutores desses preconceitos. Por isso, essa é uma leitura que eu acho que vale muito a pena indicar e que eu acho que, de certa forma, faz com que a gente tenha uma visão um pouquinho mais lúcida sobre o Oriente, né? E já quando o texto se encaminha para o final, o Said faz até uma sugestão para nós ocidentais, para que antes de nós olharmos para o Oriente e para que antes que a gente faça os julgamentos que a gente é tão acostumado a fazer, ele busca uma inspiração lá na filosofia antiga, no berço da civilização ocidental, para deixar uma sugestão para nós, lembrando de um princípio, de uma fala de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Talvez antes de olhar para o Oriente, se nós conhecermos a nós mesmos, quem sabe nós sejamos capazes de ter uma visão um pouquinho mais ampla, uma visão um pouquinho mais lúcida para entender o Oriente, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam o Eduardo Said, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentário, sugestão. E é isso, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. E lembre-se, até agora também é história.